Gravando de novo. Apareceu aí que tá gravando? Apareceu. Vamos lá. Qual que é o próximo? O outro que você tinha me passado foi o 7. 7. Não, o 7 a gente resolveu lá na aula. Esse já tá resolvido. O 11. Certo. O 11 que tinha o módulo de força. O 11. Então, eu tenho que te explicar essa questão número 11. Questão número 11, deixa eu achar aqui. Achei. Que fala sobre atrito e essas características aqui, não é? Tem um carinha empurrando uma caixa, isso. Isso. Vê se tá compartilhando. Tá, não tá? Tá. O exercício? Ah, então achei. Aparecendo aqui. Beleza. Deixa eu aumentar aqui a tela, mas... Olha que exercício legal. Esse aqui é da UFG, ó. O do olho humano, que a gente discutiu, que a gente analisou na última aula. Foi. Aqui é o seguinte. Tem uns exercícios aqui que eu até marquei, só que eu ainda não tinha te explicado ainda e tudo. É importante para você já ter uma certa notação. O exercício está falando aqui que tem uma caixa de massa 40 quilos, está partindo do repouso. Ela é arrastada pela ação de uma força constante paralela ao piso horizontal. O coeficiente de atrito vale 0,2. Sabe o que é coeficiente de atrito? É mais ou menos o seguinte, deixa eu te explicar. Quando você coloca um bloquinho de gelo no balcão da sua casa, ali da cozinha, que é bem liso, você já reparou que o bloquinho de gelo, ele escorrega, perigoso até cair, escorrega facilmente. Mas quando você compra um pneu para o seu carro, e o pneu novinho, cara, cheio daquelas ranhuras e tudo, e o asfalto é novinho, bom e tudo, você já viu que o atrito ele é maior? O que segura um carro para fazer uma curva no asfalto? Fazer uma curva? É o pneu e exatamente o seu coeficiente de atrito. Está conseguindo me ouvir? A minha internet está ruim. Eu mandei mensagem agora que travou tudo. E agora? Não ouvi nada, travou tudo. Então vamos de novo. Agora eu tô ouvindo. Agora você está me ouvindo? É a minha internet. Minha internet e meu computador. Meu computador... gelo escorregando. Eu estava dizendo... então, peraí. Na parte que eu falei para você do gelo e do balcão da sua casa, o atrito é bem pequeno. E na borracha do pneu com o asfalto, o atrito é maior. Já reparou isso? O que é o coeficiente de atrito? É a característica que vai suportar, que vai segurar, que vai atritar um corpo com o outro. Por que a gente coloca graxa, por exemplo, na roldana do portão? Para facilitar o movimento dela, o atrito, né? Diminuir o atrito. Para diminuir esse coeficiente de atrito. Vou melhorar, então, a ideia. Para pensar na seguinte pergunta. Você pega o seu carro e vai fazer uma curva. A curva é uma curva acentuada ou uma curva é maior? Por que a curva acentuada, você tem que fazer ela com a velocidade pequena? Para pensar? Quando é uma curva grande, uma curva normalzona e tal, você pode fazer 100 km por hora, mas se a curva for bem acentuada e tudo, você tem que fazer a 60, 70 km por hora. Por quê? Tem noção? Tem ideia? Por causa do atrito? Mas o atrito é o mesmo, o carro é o mesmo, os pneus são os mesmos. Imagina o asfalto sendo o mesmo, a não ser que o asfalto esteja mais desgastado, acabou de chover, nossa, cara, passou um caminhão aqui, derramou óleo na pista. Já viu que tudo isso aí
tudo tem uma interferência em relação ao quê? Em relação ao atrito. Nunca se esqueça, o atrito tem essa relação direta com esses tipos de colisão, esses tipos de problema em relação à física. Inclusive, eu dou esse curso lá no curso Meta, não sei se você conhece, para a Polícia Rodoviária Federal, que inclusive vai ter concurso agora em março, abriu o edital agora, e é uma das características principais na hora do cursinho. Por quê? Por causa do atrito. Então, o exercício fala assim, ó, sabendo que após ter percorrido 12 metros, a velocidade média ao final do trecho foi de 3 metros por segundo, determine em Newton a força que foi aplicada à caixa. Adote gravidade igual a 10. Olha o que ele quer dizer para você. Pensa aqui comigo, ó. Chegou um momento aqui de começar a descrever uma série de características aqui. Primeiro, aumentando aqui a tela, eu preciso que você entenda quais são as leis de Newton. Você já ouviu falar nas leis de Newton, já? Já, mas eu não lembro de nenhum. Eu lembro que tem umas formulazinhas, não tem? Para isso aí? Tem umas formulazinhas, mas tem uma fórmula, tem uma lei de Newton que você conhece demais. Primeiro, lei da inércia, você tem que anotar. Só escrever assim, ó, a lei da inércia, o que que é? Escreve assim, ó, primeira lei de Newton, pan-inércia. Pronto. É só lembrar assim, ó, antes de eu te dar uma palavra-chave para você anotar, para você não ter que escrever muito, só pensar assim. Você está no seu carro. Se o carro bater, o que acontece com o seu corpo? Ele vai para frente. Por Porque quê? ele está em repouso. Tá, e por que ele foi para frente? Certinho, por quê? Porque somos velocidades. Exatamente. A gente Somos chama isso. velocidades. Tá cortando a minha voz ou você está escutando? Agora voltou. Agora voltou, beleza. Uhum. Tá ouvindo legal? Estou, agora sim. Então, o que acontece? Se você colide o carro, seu corpo vai para frente simples e unicamente por causa da inércia. Vamos supor que você está andando a cavalo, o cavalo dá uma parada, ele refuga de uma vez, seu corpo também vai para frente. Você está de ônibus, o ônibus dá uma frenagem de uma vez, seu corpo vai para frente. E é engraçado que você está no ônibus, o ônibus dá uma acelerada, dá um arranque, seu corpo vai para trás. Chamamos isso de inércia. Newton escreveu que inércia é o quê? Escreve assim, ó, corpo em movimento tende a continuar em movimento. E corpo parado tende a continuar parado. Quer que repete? Tranquilo? E corpo em movimento tende a continuar em movimento. Isso. E corpo parado tende a continuar parado. Perfeito. Agora, essa é a primeira lei de Newton, teoria. Vamos para a segunda lei. A segunda lei, aí não tem teoria. Peraí, você falou um negócio para mim. Se o corpo está parado, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um mouse aqui. Se esse mouse está parado, por que ele está parado? Porque... Por quê? Não sei. Porque não tem nada movimentando ao redor dele? Agora tá em movimento. Por que ele está em movimento? Por que agora está parado? Opa, peraí. O corpo está parado porque não tem nenhuma força resultante sobre ele. Agora eu vou fazer uma força sobre ele. Olha lá. Tô fazendo, não tô? Ah, tá. Você entendeu a diferença de um corpo parado e um corpo não parado? Na inércia, o corpo está parado porque não tem uma força resultante sobre ele. Rafaela, você tá parada ou você está em movimento agora? Estou parada, sem nenhuma força. Vixe, depende. Vou perguntar de novo. Você está parada ou você está em movimento?
A física é interessante demais. Física é muito massa. Eu amo física. Vou te explicar por quê. Você está certo e você está errada. Vou te explicar porque depende demais do referencial. Você falou assim para mim, eu estou parado porque não tem nenhuma força sobre o meu corpo. Tem uma força. Você tem uma força que a gente chama de peso. Não tem o seu peso, provavelmente você está sobre uma cadeira, sobre um banco, alguma coisa assim. Então tem um peso que é a força que está sendo exercida. E você tem uma força de sustentação aí sobre a sua cadeira, que a gente chama na física de normal. Aí eu preciso que você entenda o seguinte. Eu perguntei assim, você está parado ou está em movimento? Você falou, eu estou parada. Eu estou parado, mas eu estou em movimento. É engraçado, por quê? O planeta Terra está em movimento ou ele está parado? Ele está em movimento. Então você está em movimento, porque você está no planeta Terra. Depende do referencial, né? Depende do referencial. Isso que Albert Einstein escreveu, depende do referencial. E aí eu quero que você escreva isso aqui, ó. Força resultante, que a gente chama de FR, é igual massa M vezes aceleração. Puxa aí, ó. FR, o que é FR? A força resultante. Força resultante. O que é M? Massa. Isso. E A é a aceleração do corpo. Perfeito, perfeito, perfeito. Esse M, parece que eu lembro de ter um M maiúsculo, um M minúsculo, alguma coisa ou não? Isso vai acontecer demais. Esse M maiúsculo aí, ele representa a massa do corpo aqui na parte da dinâmica que você está utilizando. Quando ele for um Mzinho minúsculo, esse M minúsculo aí é do metro. Diferente. Que inclusive se usa para metro por segundo e etc e tal. E sempre que for o M maiúsculo é massa. Massa. E o M minúsculo é M de metro. Entendeu? É interessante porque usa tanta coisa na física que usa o maiúsculo, minúsculo e tudo. Essa terceira lei aqui, eu não preciso nem escrever porque você conhece ela demais. Quer ver que você conhece? Toda ação tem uma reação. Pronto, acabou. Só escrever isso. Toda ação envolve uma reação. Tá, mas e aí? Uma ação envolve uma reação. Detalhe. De mesma intensidade. Certo. Mesma direção. Sentidos opostos. Certo. Imaginou? Uhum. Então vamos para o exercício agora. Olha que exercício traiçoeiro esse aqui, que esse aqui é difícil. Porque ele diz assim, ó. A massa M, ele está fazendo uma força F, não tá? Uhum. Estou desenhando aqui uma setinha aqui com essa força F que eu quero calcular. Beleza. Ele me deu um coeficiente de atrito que na física a gente usa essa letra grega. Não ficou bem desenhadinha, não? Deixa eu apagar ela aqui, deixa eu arrumar essa letra grega. Achei ela aqui. Aqui, ó. Parece um M, mas na verdade é uma letra grega que a gente chama de Mi. É o coeficiente que vale 0,2. É o atrito entre a caixa, entre esse caixote aí, ó, e o chão. Ok? Sempre vai ser Sempre vai ser essa letra aí, mas não importa com essa letra, não. Eu vou te explicar por quê. Porque como você vai fazer um estudo específico e tudo, vai chegar um momento assim que você vai ter tantas letras e tudo que ele pode até te atrapalhar. Então, cuidado com isso. Olha o que ele falou. Sabendo que após ter percorrido 12 metros, quem que percorreu 12 metros? Foi o caixote, não foi? Uhum. Então, beleza. 12 metros. Ele vem aqui e fala para a gente, ó, percorreu 12 metros, a velocidade média ao final do trecho foi de 3 metros por segundo. Certo?
Você sabe como é que calcula a velocidade média, não lembra? Eu esqueci, preciso de ajuda. Como é que calcula a velocidade média? Já vou fazer ΔS sobre ΔT. Então, bora aqui. Me ajuda aqui. Velocidade média é igual ΔS, ΔT? Tá. Isso. A gente está bem em cima dele, da anotação. É mesmo, verdade. O vídeo. Uhum. Quanto que foi a velocidade média que ele me falou? Foi... Tá, a gente está em cima dele, não deu para eu ver. Espera aí que eu vou abrir aqui. Desculpa. Deixa eu ver. A velocidade de 3 metros por segundo. Eu tenho que tirar o meu cabeção que está aqui em cima, não é? É, o quadradinho aqui onde tem eu e você, tá em cima do... Se eu clicar aqui, você não está me vendo mais, não? Só que tá no mesmo lugar. Tá? É porque quando eu clico aqui eu não te vejo mais. Agora você continua me vendo ainda? Continuo. Tá. Fazer... Saiu de cima saiu do exercício? Não, tá em cima. Ainda tá em cima? Cara, tinha uma maneira de... já sei. Acho que se eu aumentar aqui, passar pra cá... Eu não consigo tirar o meu nome, o meu cabeção daqui. Não, mas pode deixar, olha aqui na lista. Só você fazer as anotações aqui Tá do bom. ladinho. Certeza? Certeza, eu vou olhando aqui na lista. Então tá bom. Então, olha só. A velocidade média, se for para mim, foi 3. Tô colocando de vermelho aqui agora, certo? Mas o senhor pode fazer as anotações aqui perto do olho, do outro exercício aqui, que aí dá para eu ver. Tá bom. Beleza. Porque a anotação também tá ficando bem embaixo, aí não tá dando para eu ver. Então, a velocidade média, VM, concorda? É igual... 3 metros por segundo. Isso. E é ΔS sobre ΔT, que foi você que me falou. Beleza. Isso. Vamos substituir aqui. A velocidade média, se for para mim, que foi 3, não foi? Isso. Quanto que foi o espaço ΔS? Foi de 12. Foi de 12? Então você vai fazer para mim de cabeça. Quanto foi o tempo, então? O tempo foi... Cuidado, pensa direito. Delta... Foi 4. Foi 4, perfeito. Você multiplicou 4 cruzado, certinho. Posso marcar aqui, então, que esse cara aí levou 4 segundos para empurrar aí o sistema. Concorda? Sim. Beleza. Agora, vamos para o exercício. Essa segunda lei aqui, onde está marcada aqui, que você consegue ver, não consegue? Consigo. Então, beleza. Força não é massa vezes aceleração? Agora, o que a gente tem? Vou te perguntar, quais são as forças que estão aplicando aqui, no caixote? Quando eu faço uma força F, tem atrito esse sistema aí ou não tem atrito? Tem atrito. Como é que você sabe que tem atrito? Porque o exercício falou. Lembra comigo. Quando não tiver atrito, ele vai falar para você, considere um sistema sem atrito, ou ele vai afirmar para você que não tem atrito. O atrito, ele é sempre contrário ao movimento. Imagina comigo, se você estiver empurrando uma caixa, o atrito é para onde? Você empurra para a direita, para onde que é o atrito? O atrito está te ajudando ou ele está te atrapalhando a empurrar uma caixa, um guarda-roupa, um sofá? Ele está te atrapalhando, não tá? Então, nós vamos marcar, nós vamos desenhar aqui, quer ver? Desenhar de azul, ó. Existe aqui, um atrito. Essa força que a gente vai chamar aqui de FAT, força de atrito, que está contrária a esse movimento, certo? Tem uma força que você está aplicando e tem essa força de atrito. Agora, a massa, você lembra quantos quilos tem o caixote?
40. Beleza. E a aceleração? Será que a gente lembra como é que calcula a aceleração? Esqueci como é que calcula a aceleração. Então, não. Tinha uma continha que a gente fez que tinha o A vezes T ao quadrado, mas era do sorvetão. Exatamente. Olha ela aqui, ó. Dá para ver aqui embaixo do Tá. desenho? É Pegar. S igual a S0. Eu te ensinei esse macete? Acho que sim, Do mas sorvetão? É assim, ó. Silvia, S de Silvia, só você tem. Silvia, só você tem um meio é 1/2, né? De abrir o teu quadrado. É porque o A é T quadrado, não é? Eu sei que é ridículo, mas às vezes funciona. Ajuda. Se você lembrar, conseguir lembrar, memorizar. Silvia, só você tem um meio de abrir o teu quadrado. Agora vamos para cá, ó. Qual foi o espaço mesmo que percorreu? Esqueci. Ele percorreu um espaço com esse caixote. Quantos 12 metros? metros. 12 metros, não foi? 12. Tá. Só arrumar Foi. aqui. E aí você vai fazer essa conta para mim aqui então. Espera aí. 12 metros. Tava parado, não tava? O inicial vai ser Inicialmente? 0, né? Por que ele tava parado mesmo? Esqueci. Porque não tinha uma força resultando sobre ele. Isso, e ele falou que estava partindo do repouso no exercício aí, no original. Então, eu posso cortar esses iniciais, o espaço inicial, a velocidade inicial, eu posso cortar. Por quê? Porque estava parado. Aí, bora, meio, 1/2. A aceleração eu não sei. Quanto tempo que você calculou para mim? 4. Então, 4 ao quadrado. Exatamente. Então, toda vez que falar que está em repouso, aí eu posso desconsiderar, Certo? então, a distância inicial e a velocidade inicial. Sempre, sempre, sempre. Exatamente. Daqui, você vai tirar essa aceleração para mim. Vamos tirar a aceleração? Deixa eu fazer ela para você, ó. Dá para multiplicar cruzado, não dá? Dá. Ah, você está escrevendo primeiro? Desculpa. Eu estava calculando aqui. Ah, você já está calculando? Então, vou deixar 1 minuto para você calcular. Vai, 10 segundos. Multiplica cruzado, faz o quadrado aí do número 4. Vai dar 3/2. Concordo. Perfeito. Sim. Deu 24 dividido por 16, não deu? Dá 1,5, né? Perfeito. Posso escrever aqui, a aceleração deu 1,5, não deu? Olha que exercício mal. Agora vem cá. Até aqui tá beleza? Até aqui tranquilo? Tá. Acho que até aqui a gente não fez nada demais ainda não, certo? A gente só tá fazendo aquilo que a gente estudou, do movimento. Agora vem a pergunta para você. Você está empurrando, olha para mim, pensa comigo. Você está empurrando um caixote. O atrito não está empurrando o contrário? Sim. Não está o contrário? Então, o que acontece? Olha para a figurinha do caixote. Você faz uma força F e o atrito é contrário. Então, eu posso pensar assim, ó, a força... O que é FR mesmo? Esqueci. Força resultante. Imagina que está você e uma pessoa empurrando o caixote.
duas pessoas no mesmo momento aqui, ó, você e outra pessoa empurrando o caixote, tudo bem? Se vocês dois estivessem empurrando o caixote, você ia ter que pegar a sua força, vamos supor que você está fazendo uma força de 10 e um amigo seu está fazendo uma força de 50. Se vocês estão fazendo a força no mesmo sentido, você ia ter que somar 10 mais 50, por exemplo, 60. Tipo assim, olha aqui no olhinho aqui, ó, bem aqui, ó, onde eu desenhei um caixote. Se você faz uma força de 10 e uma pessoa faz uma força de 20, a força resultante seria 30. Concorda comigo? Sim. Agora, se você faz uma força F, que inclusive é o que eu quero saber, mas o atrito ele não está te ajudando, ele não está contrário. Se, por exemplo, você faz uma força de 50 e o atrito é uma força de 20, quanto que seria o resultante? Será que eu somaria ou eu teria que diminuir? Diminuir. Por que diminuir? Tá certinho, mas por quê? Vamos raciocinar por quê. Porque tá ao contrário e o atrito tá dificultando para eu empurrar. Exatamente. Imagina aqui, ó, tá você e seu sobrinho, por exemplo. Imagina você tem um sobrinho, você está fazendo uma força de 500 e o seu sobrinho está aqui tentando segurar a caixa que você está empurrando, o sofá, o guarda-roupa, alguma coisa assim, com a força de 100. Você faz uma força de 500 e uma força contrária de 100. A resultante seria 400. Agora vamos para a letra. A força resultante, então, ela seria a força que eu quero calcular menos essa força de atrito. E isso é igual a massa M. Quanto que é o valor da massa mesmo? Você já calculou isso para mim? 40. Isso. Quanto que é a aceleração? Você já calculou também para mim? 1,5. Perfeito. Até aqui, tudo bem? Difícil, não tá? Aí vem a Só tem que pergunta. substituir essa força de atrito. Exatamente. E essa você ainda não sabe calcular. Essa eu preciso te ensinar. Como calcular a força de atrito na física? Vamos aqui pegar um espaço aqui em branco. Aqui Não vai tá. ser aquele valor, não, de 0,2? Lá não Achei tem que um fosse aquele coeficiente. valor. É o coeficiente de atrito, mas você vai precisar de um negocinho que eu vou te explicar aqui, que é o seguinte. Pensa assim comigo. Se você tem um carrinho, se você tem um carro, você tem um carro sedã, vamos supor que você tem um Jetta, beleza, sedã e tal, certo? Quando você faz uma curva, é uma coisa. Agora, vamos supor que você tem um bitrem. O bitrem tem 32 pneus, tem 40 toneladas. Aonde que o atrito é maior? No bitrem? Aonde que o atrito precisa ser maior para fazer uma curva? No bitrem ou no seu Jetta? No bitrem. No bitrem? Lá no caminhãozão. Por que que ele tem que ser maior? Porque depende da massa. Essa força de atrito, pensa assim comigo, ó, ele tem uma forma que você vai precisar gravar aqui para mim. Eu vou deixar até aqui em separado, e aí depois você já anota aí, tira foto, sei lá. É o coeficiente de atrito vezes o que a gente chama na física de peso, que é a massa vezes a gravidade. Fala, eu sei que as mulheres não gostam de responder, minha esposa odeia, mas eu vou perguntar para você. Qual é o seu peso? 58. Não é. O seu peso é 580. Multiplicado por 10, que é a gravidade. Exatamente. Então você sabia. É porque o peso na física, P de peso, é massa vezes a gravidade. Toda vez que... É porque a gente está acostumado no coloquial a perguntar sobre o peso. E peso é mg. PMG. Lembra? Pequeno, médio, grande. Medida de camiseta. Ó, PMG. Peso, massa, gravidade.
Quando a referência é sobre o peso, por exemplo, eu tenho 80 quilos, 80 vezes 10, nossa, o meu peso é 800. Você tem 50 quilos de massa. Lembra, massa e peso é diferente. Olha lá, ó. Isso aqui é uma caixa de 2 quilos. O peso é 20, porque 2 vezes a gravidade, que é 10, 2 vezes 10, 20. Certo? Uhum. Fala, por que que na Lua o peso é diferente? Por quê? Por causa da gravidade. Exatamente. Na É gravidade da Lua, a gravidade é maior ou menor? Tem ideia? Você não precisa Eu acho saber, que é não. É só, 1,6, né? só é 1,6. Você está estudando, hein? É isso aí. Eu tô boa nisso. Você está ficando boa nisso. Isso aí. Agora eu preciso que você faça essa conta aqui para mim. Bora. Quanto que é o coeficiente de atrito? Vou mudar de cor. Bora. 0,2. 0,2. Quanto que é a massa do caixote mesmo? 40. E a 40. gravidade? Gravidade é 10? E a gravidade 10. Isso. Então a força de atrito fechou. Quanto? 0,2 vezes 40 vezes Vou 10, calcular aqui. 80. Isso. Sabe como é que você faz isso aqui mais rápido? Tudo que você multiplica por 10, basta tirar uma casa decimal. Por exemplo, 0,2 vezes 10 dá 2. Aqui, ó. 0,2 vezes 10 dá 2. Lembrando que a ordem não altera. Porque se você for multiplicar 0,2 vezes 40, dá 8. Não tem problema. Só que às vezes você pode ter problema aqui, ó. 0,2 vezes 40, você concorda que dá 8? Sim. 8 vezes 10 dá 80. Então, volta para cá. E aí, vamos terminar o meu exercício. Olha lá, ó. Força F menos. Quanto que deu a força de atrito que a gente calculou aqui embaixo? 80. 80. Igual. Quanto que é 40 vezes 1,5? 40. A gente tem que calcular. Deixa eu fazer de cabeça para você. Bora. Não é 40 vezes 1,5? Olha o nome. 1,5 é 1,5, concorda? Tá. Então, vamos fazer 40 vezes 1,5. 40 vezes 1 é 40. Meio. Quanto que é meio de 40? Quanto que é metade de 40? 20. Então, 40 vezes 1,5, então é 40 com 20. Quanto que é 40 com 20? 60. Exatamente. É lógico que você não vai ficar fazendo isso lá na hora da medicina. Você vai fazer de cabeça, rapidão, vai fazer conta, pá, arrebenta. Menos 80, passou para lá, passou mais. Não esquece do sinal, hein? Quanto é, então, 60 mais 80? 60 mais 80? Isso, 140. exercício resolvido, só alegria. Imaginou? Eu preciso muito que você tenha um tempo para estudar, refazer esse exercício. Amanhã eu envio já esse esqueminha desse vídeo, desses vídeos para você estar resolvendo. Não deixa de fazer, não. Bora, qual que é o próximo? Ah, não, vamos para a pergunta. Talvez você quer fazer uma pergunta. Esse exercício, por que ele é massa demais? Porque ele envolve dois tipos de aplicação na física. Um foi o estudo do movimento que a gente já tinha estudado, e esse novo aqui, que é o atrito e as leis de Newton. Depois você faz um estudo específico sobre as leis de Newton, um estudo específico sobre a fórmula do atrito, e daí vai. Ok? Mas em relação à força, só vai ter essas fórmulas, então. Essa do Não, Fast, né? ainda tem uma outra forma. Na verdade, você já viu duas fórmulas. A força de atrito e a força chamada de força-peso. Eu esqueci de perguntar.
Vamos supor que eu tenho 80 quilos. Se eu for para a Lua, o meu 80 quilos, a minha massa vai aumentar ou vai diminuir? Cuidado, pensa direito. Vou repetir a pergunta. Calma, respira. Eu tenho 80 quilos. Eu vou para a Lua. A minha massa vai aumentar ou vai diminuir na Lua? A massa vai ser a mesma, o peso que vai ser diferente. Isso, perfeito. A massa não muda, porque a massa é uma grandeza inercial. Esse trenzinho aqui, isso aqui é matéria, massa é medida de matéria. Tem 2 quilos? Tem. Vamos para a Lua? Tem 2 quilos. Vamos para Júpiter, Saturno, não importa. Continua 2 quilogramas. Tá ficando fera, isso aí. Qual que era o próximo? Me lembra? Já cansou? Pensei, não, tô tranquila. Tá de boa? Qual que era o outro número? Eu não me lembro aqui no WhatsApp. A outra era 16. 16? Ah, esse aqui é fera demais. Exercício do Enem. E esse exercício aqui é um assunto que a gente vai tratar muito na próxima aula também, que é o assunto da energia. Eu escrevendo aqui, tá ficando em cima da minha cabeça aqui ou dá para ver? Não. Tá dando para ver? Até aqui tá de boa? Que é o estudo da energia. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no hospital que você trabalha, lá faz ressonância magnética? Não, lá só faz tomografia, porque Faz lá tomografia? é referente do Covid. Só faz tomografia. Faz ultrassom? Não, só Não? tomografia e raio-x que faz lá. Qual que é a Lá só diferença? trata Covid. Tá. Então eu achei uma pessoa. Se eu tiver com Covid, então é só eu ir lá. Então, você já teve Covid? Tive, quase morri. Fiquei Sério? ruim. Mas eu Cara, tive contaminação com pérfuro cortante com a paciente positiva. Aí depois disso foi 4 dias certinho. Eu tava doente. o meu cunhado tá com Covid nos Estados Unidos, tá malzão. Um amigo meu, cantor de rock aqui de Goiânia, de Anápolis e tudo, tá entubado, fez traqueostomia ontem, ou anteontem, não sei. Agora que deu uma Tá internado melhorada, aqui em cara. Anápolis? Hã? Tá internado aqui em Anápolis? Não, tá em Goiânia. Hum. Mas ele deu uma boa melhorada, mas ele tá na UTI, vai para a 3ª semana. Tem paciente que fica até 2 meses internado. Cara, é Mesmo muita depois coisa. do tom. Ontem o pai de uma professora amiga da gente, que trabalha comigo lá no São Francisco, Galileu e tudo, faleceu aqui em Anápolis. Nossa, qual que é o nome dela? Ela estava lá comigo. A professora é a Daniela Rajar. A Daniela Rajar morreu? Não, a Daniela Rajar é a professora, o pai dela que faleceu. Ai, que susto. Ela é professora de português, não é? É, Ela loirona, deu gente aula boa. no gabarito. Nossa, que susto. Achei que ela tinha morrido. Não, o pai dela já estava assim, com uma idade bem avançada e todo mundo teve Covid, só o pai dela que não. O pai dela entubou, em 2 dias faleceu, infelizmente. Triste. Eu acho que tem um da família, porque ela tem uma médica, inclusive ela é bem conceituada, trabalha acho, no Albert Einstein, a Ludmila Rajar, que teve que levar um dos primos dela e tudo, porque ficou feio. Mas é assim mesmo. Por que eu ia te perguntar? Ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância. Certo? Qual que é a diferença? Você precisa gravar isso aí, hein? Qual que é a diferença? Bora. Ultrassom, raio-x, tomografia.
tomografia e ressonância. É a radiação? Tá, mas peraí, vamos com calma. Ultrassom não é radiação. Eu achei isso, né? E aí? Ultrassom é o quê? Ultrassom é assim, ó. Pensa aqui comigo. É lógico que eu não tenho o patamar médico, mas ultrassom, fisicamente, é isso aqui, ó. Colocou o aparelho emite uma onda sonora. Por isso que o nome é ultrassom. Som. Imaginou a ideia? Então, Rafaela, ultrassom escreve assim, ó. Ondas sonoras. Ok? Por que eu não escuto ultrassom? Por que o médico fica ali, ó, marcando ali, demarcando, ou técnico ali, não sei se é o médico ou é o técnico que faz o exame, por que ele fica na marcação ali e ele marca um determinado valor e você não fica escutando? Não sei. Não sabe? Porque o seu ouvido só escuta num determinado limite, entre 20 e 20 mil hertz de frequência. Anote esse número, 20 e 20 mil é a frequência que você escuta. Imaginou? Agora, sim. Importante, vamos para o raio-x. Eu não posso fazer raio-x todo dia, não, né? Por quê? Porque emite ondas eletromagnéticas. Então, o ultrassom é onda sonora, o raio-x é onda eletromagnética. Aí eu preciso que você marque assim, ó, bem na frente, ó, da onda eletromagnética, quero que você escreva assim, ó, radiação. Certo. Agora, a diferença da tomografia para ressonância é porque a tomografia ele é um exame em que ela vai medir em duas dimensões, e a ressonância ela vai medir fecha a fecha em três dimensões, é tridimensional. Então, ressonância é 2D, desculpa, tomografia é 2D e ressonância é 3D. Tá. Certo. Imaginou? Essa é a diferença. Agora tem mais um detalhe. Risca tudo e pensa aqui comigo, ó. Aqui vou escrever aqui do lado, ó. Você sabe que letra é essa? Gama. Alfa. Alfa, Beta e gama. Gama. Isso. Qual que é a diferença dos raios alfa, raio beta e raio gama? Vou te explicar. É porque o alfa... A diferença é que o raio alfa... Deixa eu só baixar aqui meu celular. A diferença é que os raios alfa, eles possuem determinado tipo de matéria. Você imaginou? Então escreve assim, Rafaela. Raio alfa possui matéria pesada. Raio beta, matéria leve. Imaginou? Certo. E o raio gama, aí é o detalhe. Quando alguém está com, por exemplo, a pessoa está com câncer. Você que vai ser médica, vamos lá, está com câncer. Qual é a ideia inicial para fazer? Está com câncer bem avançado. E aí, vamos fazer o quê? O alfa, porque é mais pesado. Não. Não? O alfa é pesado
Por quê? Porque ele é matéria, então ele não tem absorção. O beta é leve, mas também não tem absorção. Quando a pessoa está com problemas, por exemplo, câncer, qualquer tipo de doença, como que é o nome do quimioterapia? É remédio, concorda? Uhum. Vai ter que tomar uns remédios Sim. lá, aquelas coisinhas malucas, beleza? Eu acho que médico e enfermeira é tudo doido. Agora, se não quimioterapia, tomou quimioterapia, a física vai tratar também. O que a física faz? Radioterapia. Exatamente. Aí vai lá para o Jorge tomar umas doses de radioterapia. A radioterapia puxa o sinal aí, chama raio gama. E eu fiz uma questão dessa esses dias. Eu não No, sei se foi na sua prova ou se foi em alguma outra. E eu errei, porque eu não sabia. eu acho que está aqui, quer ver? É nessa? Raio gama eles possuem uma absorção, a maior de todas. Não existe um raio que tem maior absorção que essa. Qual que é o conceito que foi falado? Que ele postou do raio gama? O raio gama coloca aí, ó, maior radiação, maior absorção, e lembra, da radioterapia, câncer, eles é o que possui maior aplicabilidade aí, no caso. Pensei que era aqui da nossa lista, mas acho que não é É não. aqui, ó. É, tá Achou? assim aqui, ó, ela. Vai Qual? descendo, então. Vai Mais descendo, vai para descendo, baixo. vai descendo. Quase a última. Ah, é? Achei. Isso. A aplicação citada no texto. Que texto? O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo alguma aplicação para radiação de grande... Aqui, ó. Eu falei absorção, penetração, fechou, do corpo humano utilizado no tratamento do câncer. Cabeça, muito importante, viu? Esquece não, raios gama. Raio beta, raio alfa, não tem utilização nenhuma praticamente em relação a esses conceitos da medicina. Não marca isso não. Só que o raio alfa, ele é muito pesado. E o raio beta, ele não é tanto assim. Inclusive, eu acho que tem aqui na medicina isso aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Oi, filho. Voltou de quê? Voltou de Uber? Você voltou a pé? Pai, sua mãe não te buscou, não? Não. Ela esqueceu? Hã? Mas ela não colocou crédito, não? Não, amor. Não teve treino, não. Não teve? Era a quadra e avisaram no grupo lá, mas eu não tô no grupo. Desculpa, tô falando com meu filho aqui. Não. Meu filho jogador. Olha aqui para você ver, ó. 2 exercícios, 2 casos aqui, ó, excepcionais aqui, portadores de diploma. De novo, olha só, ó. Os raios X. Tá vendo essa questão? Dá para ver? Dá. Tô vendo. Essa aqui tá no 2019. O raio-x, quando interage com a matéria, produz diferentes efeitos. O efeito gerado quando um fóton de raio-x interage com um elétron. Lembra tudo. Não importa o que você for fazer, tudo tem interpretação e coerência. Lembra disso. Transferindo para ele toda a sua energia e, com isso, ionizando o átomo da matéria. É denominado esse efeito espalhamento, efeito Compton, nunca ouvi falar. Efeito fotoelétrico ou fotodesintegração. Às vezes você olha assim e fala, nossa, que coisa chata, nunca ouvi falar, não tem sentido. É porque ele está falando que o raio-x, o que acontece? Tem uma matéria. Na física, essa matéria foi desenvolvida por Albert Einstein em 1905. Ganhou o prêmio Nobel em 1921. O que acontece? Isso aqui, ó. Quando emite raio-x, emitiu raio-x. E eu acabei de falar para você que é uma onda eletromagnética, concorda? Sabe o que acontece? Interage com o elétron.
elétron. Qual que é o único efeito aqui que aparece o nome elétron? Efeito fotoelétron, efeito fotoelétrico. Espalhamento seria espalhar a matéria, não tem sentido. Fotodesintegração, particularmente eu não conheço esse efeito, talvez exista na biologia. Efeito Compton é um efeito de gravitação que não tem nada a ver aqui. Ou seja, concordância e interpretação. Às vezes você não sabe o exercício, porque isso aí tudo, esse fenômeno que está dito aqui no exercício da questão 13, aqui do portador de diploma, é o efeito chamado de efeito fotoelétrico. É uma teoria muito aplicada aí, ó, nesse determinado sentido. Imaginou? Por último, questão 11. São radiações eletromagnéticas, agora olha só, de origem nuclear. Tudo que é nuclear, ó, prótons e nêutrons. Próton e nêutron. É matéria e é pesado, porque ficou próton e nêutron. Você sabe qual que é a diferença do próton, nêutron e elétron? Você que está estudando química? Elétropositivo, próton positivo e nêutron é negativo. O próton e nêutron fica no núcleo do átomo e elétron fica na eletrosfera. Está estudando química, hein? Depois você manda um abraço para o Gustavo. Tá certo. O próton fica aqui no centro, o nêutron também, e detalhe, eles são muito pesados. O elétron fica fora, fica na eletrosfera. É isso que você falou, não foi? É, ele é negativo, isso. Beleza. Morreu o exercício então, porque olha só, fora do núcleo ficam os elétrons. Respectivamente, essa radiação matou o meu exercício. Para ficar no núcleo, ou seja, prótons e nêutrons, eles precisam ser prótons e nêutrons. Então, eles são muito pesados, porque eles são um núcleo. E fora, fica só o elétronzinho. Um elétronzinho básico, e o elétron é leve. Quais são as radiações que eu falei para você, os raios que eu falei para você, que são pesados e leves, respectivamente? Pesado e leve vai ser alfa e gama. Por que alfa e gama? Não entendi. Não, é porque eu acho que eu já estou respondendo ao exercício. O alfa e beta é pesado e o gama é leve. Não? Grava aqui comigo, ó. O alfa é o pesado, o beta é o leve. O gama nem ele é de alta absorção. Ele não é nem pesado nem leve, ele é um raio de radiação pura. Ele é simples e unicamente, não tem aplicação com prótons, nêutrons e elétrons. Então, a resposta é letra A. O alfa é porque ele é o pesado e o beta porque ele é exatamente o leve. Deixa eu apagar isso aqui que ficou muito cheio. Beleza? Deixa eu aumentar a tela aqui, que eu acho que a tela está pequena para você. Aí. Agora entendi o exercício. Ele quer o pesado e o leve. O pesado é o alfa e o leve é o beta. Tá, mas então agora explica para mim, por que o pesado é o alfa? Porque ele possui matéria. Tá, e ele tá aí com prótons e nêutrons. Ele tem duas matérias, prótons e nêutrons. Então ele é mais pesado. Então ele é o alfa. Concorda? O alfa tem prótons e nêutrons, deixa eu anotar isso. Isso, prótons e nêutrons. E o fora do núcleo, que são os elétrons, ele só possui elétron. Então ele é o leve. E o leve são os raios beta. Imaginou? Uhum. Então, é isso aí. Agora, fica para você, então, o seguinte, cabeça, você vai relaxar, finalizar esses exercícios aí. Quando você tiver um tempo, que dia que você tem folga ao longo da semana? Você não tem folga, não, né? Ficou difícil, mas amanhã eu tô de plantão à noite. Amanhã não. Sábado eu tô de plantão à noite, então eu vou ter sábado o dia inteiro para estudar e domingo também, dia e noite para estudar. Que aí, você vai fazer o seguinte, eu não vou mandar para você o gabarito agora dessas questões, vou mandar o gabarito para você somente quando você falar, ó, resolvi.
Porque eu acho que tem muito exercício aí de biologia, de biofísica e tal. Quando você tiver um tempo para Travou. fazer e tudo. Desculpa. E agora? Travou, Voltou? professor. E agora? Você está me ouvindo? Voltou? E agora? Mais ou menos. Voltou? Travando ainda? Voltou, tô ouvindo. Então, beleza. Então, Não, agora parou de travar. Minha internet está horrível. É o meu filho que está usando aqui a internet, certeza. Faz o seguinte, que dia que a gente marcou? Para sábado agora, não foi? Eu tô perdidão na data, porque acho que minha esposa mandou para mim. Acho que a gente tinha marcado uma aula extra, não tinha? Não lembro. Tinha. Mas manda para mim aquelas datas que você... Acho que minha esposa mandou aqui. Que a gente já organiza para próxima, verifica as datas que dá certo para você. Eu mando o gabarito desse exercício para você já ter uma noção. Tá. Imaginou? E em cima disso a gente finaliza aqueles da lista. Ok? Deixa eu ver qual data que foi. Que a gente marcou. Para janeiro foi 7,